Olá, meu irmão e minha irmã, nós estamos de volta em mais um encontro no qual nós conheceremos a vida de Santo Agostinho, a sua história, a sua espiritualidade, enfim, um pouco da sua vida e sua trajetória. No encontro passado nós falamos e lemos o próprio Agostinho nos contando a sua conversão, que se deu no jardim, quando ele se encontra com a passagem de Romanos que o convida a se revestir de Jesus Cristo e a deixar para trás os prazeres mundanos. O próprio Santo Agostinho nos diz que naquele momento, ao fechar aquele livro, após ter lido aquela palavra, toda dúvida, toda incerteza desapareceu. Como um grande clarão entrou em sua vida e ele entendeu que esse seu processo de busca por felicidade estava concluindo no encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor, nós mudamos de vida. E assim aconteceu com Agostinho. A partir de agora, nós vamos falar mais um pouco sobre as mudanças na vida de Agostinho, sobre o que aconteceu após essa conversão, que aconteceu no jardim, que teve a presença de Alípio e em seguida de sua mãe Mônica. Nós vamos ter um Agostinho que retorna às suas raízes, nós vamos ter um Agostinho que retorna à sua vida, à sua casa e que quer viver a partir desse momento, dessa palavra de Deus que encontra, não mais estudando a filosofia só, mas agora a filosofia cristã toma conta da sua vida. Essa filosofia cristã é exatamente o encontro com o Senhor Jesus. E ele começa a ter uma mudança, um outro tipo de conversão, como dizem os grandes escritores da vida de Santo Agostinho, inclusive o nosso Papa Bento XVI, já falecido, falava sobre essas conversões, os tipos de conversões de Agostinho, né? A mudança da filosofia para a teologia, a mudança dessa razão que não deixa de discutir com a fé e de se entrelaçar com a fé, mas que agora ele fundamenta também todos os elementos da razão com a sua fé. E a sua fé tem o discernimento, a clareza da própria razão. Então nós temos um Agostinho que começa a prescrutar, a se enamorar pela palavra de Deus, palavra essa que ele dizia que não era interessante. Nós vamos ter aqui a vida de Agostinho marcada por alguns encontros. Agostinho vai se encontrar com Valério, já um bispo, não é? Já velhinho que ali estava, não é? E Agostinho sabia que naquele tempo os sacerdotes e os bispos eram feitos por aclamação ou por indicação. E Agostinho procurava sempre se ausentar, pois sua fama se espalhava por muitos cantos. E um dia, Agostinho, em uma das missas, né, do seu velhinho Valério, bispo, é feito pelo povo sacerdote, né? Isso acontece no ano de 391, e quando ele é ordenado sacerdote por aclamação no meio do povo, né? E Agostinho aí entra numa grande crise, pois ele diz que ele não sente a capacidade de levar à frente essa vocação, esse ministério, pois ele não conhece a fundo a palavra de Deus e pede um tempo ao seu bispo para que ele possa se aprofundar, estudar e assim levar adiante a palavra de Deus. E esse tempo lhe foi concedido, diz os escritores, que muito pouco tempo, 2, 3 meses no máximo, para que ele começasse a exercer a sua função. Mas Agostinho, sabendo da velhice de Valério, desse bispo, né, ele toma ainda mais cuidado, pois ele não quer exatamente que seu bispo venha a falecer e ele se torne bispo, pois não era o desejo de Santo Agostinho. Mas acontece no ano de 396 que Valério ainda convida, indica Agostinho para bispo, né? E Agostinho se torna bispo, ou seja, pastor de um povo. E o mais interessante, meus irmãos, é que nós acompanhamos a vida de Santo Agostinho e podemos perceber o quanto Agostinho mudou a partir dessas, não podemos dizer dessas escolhas, pois Agostinho é muito claro em dizer que não desejava nem ser sacerdote, nem ser bispo.
Mas Agostinho tinha uma vocação primordial, que era a vocação à santidade, que ele compreendeu isso diante do encontro que teve com nosso Senhor Jesus Cristo, e uma vocação a dizer sim, a assumir o compromisso com a fé, a assumir o compromisso com a vontade de Deus. Então, a grande vocação de Agostinho é estar disponível a fazer a vontade de Deus. E assim, ele começa a sua vida. E nessa sua vida ele vai ter a influência no meio de tantas pessoas. Na primeira comunidade formada de monges, na primeira comunidade formada por clérigos para viverem juntos com Agostinho. Tantos outros bispos e sacerdotes saem exatamente da vida e da história de Santo Agostinho, através de seus ensinamentos e dos seus apontamentos. Mas também Agostinho, como bispo, se torna um grande defensor da fé, um forte combatente das heresias existentes. Ele vai combater. Ele lutou contra várias heresias de sua época, como o maniqueísmo, como o donatismo, como o pelagianismo. Ele vai também, justamente nessa batalha, nessa defesa da fé, escrever grandes obras, exatamente refutando essas falsas doutrinas. Ele vai escrever a graça e o livre-arbítrio, vai dar elementos para conhecermos a teologia do pecado original. E mais do que isso, meus irmãos, Santo Agostinho ele vai defendendo, através de provocações que recebia por cartas, muitas vezes, ou por convites para estar em alguns debates, a fé cristã, essa fé tão atacada por essas falsas doutrinas. Então nós vamos ter a refutação de Santo Agostinho contra os maniqueus, contra os acadêmicos, contra Pelágio, e nós vamos entender que exatamente Santo Agostinho foi o grande defensor da fé. No maniqueísmo, nós podemos dizer que Agostinho escreveu extensamente contra o maniqueu, destacando a diferença, a distância que existia de suas doutrinas com o cristianismo. Mas dando ênfase ao donatismo, a controvérsia donatista existente na época, ele enfrentou essa heresia donatista que defendia a pureza da igreja e a invalidade dos sacramentos administrados por clérigos pecadores. E Agostinho vai escrever dizendo que a graça de Deus, que o sacramento não é feito pelos homens, é feito por Deus. Então essa graça ela não se mancha no pecado do homem. Então, se um sacerdote administrou um sacramento e estava em pecado, o sacramento foi conferido por graça de Deus, não por mérito ou por força desse sacerdote. Então Agostinho vai defender, dizendo que este sacramento é válido. Como também no pelagianismo, que traz à tona esse monge Pelágio, esse monge britânico Pelágio, que negava a doutrina do pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação. Dizia que nós poderíamos alcançar a salvação só pelos nossos méritos, só pelas nossas conquistas. E Agostinho vai dizer que é impossível fazermos qualquer coisa fora da graça de Deus. Esse é um pouco das transformações da vida e da história de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho, ele morre em 430, no ano de 430, no dia 28 de agosto, já quando começa a invasão dos bárbaros e a decadência do Império Romano, e se torna um grande santo. E nos próximos encontros nós vamos entender um pouco sobre a doutrina, sobre os ensinamentos de Agostinho, o que ele nos ensina. No próximo encontro nós vamos falar sobre a interioridade. Espero você até o nosso próximo encontro.